de Lucas, capítulo 18. Amém. A própria Bíblia vai dizer que Lucas dizia que ele não servia a Deus, não temia a Deus e não respeitava os homens. Mas nós vamos aprender muito com ele aqui nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Amém? Os irmãos acompanhem aí. A palavra do Senhor vai dizer assim: a história da viúva persistente. E Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre, sem desistir. Havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Mas uma viúva estava sempre atrás dele pedindo: meus direitos estão sendo violados, faça alguma coisa. E ele nunca dava atenção à mulher. Mas, como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas. Mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providência para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com tanta insistência. Então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz? Apesar de ser tão mau, por que pensar então que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido, que sempre clama por ajuda? Acham que Ele não vai ajudá-los? Garanto a vocês que vai e sem demora. Mas a pergunta é: quando dessa fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Aleluia, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer aqui sobre esta viúva persistente, como diz o próprio título, né? Sobre uma história da importância de nós termos uma vida de oração, de orar sem cessar. Eu já citei aqui algumas vezes que Jesus era perito em contar histórias, em contar parábolas. E essa daqui é mais uma que ele traz ricas instruções para nossas vidas. Logo no comecinho aqui nós vamos ver assim: Jesus contou uma história para mostrar que é necessário orar sempre sem desistir. Outras versões vão dizer assim: Jesus contou uma história do dever de orar sempre sem desanimar. Louvado seja Deus. Aqui ela já nos começa, antes de entrarmos no próprio texto, com um certo questionamento, de Lucas, trazendo que Jesus contaria-nos uma história do dever de orar sem cessar. Louvado seja Deus. E a palavra parece até um pouco dura quando nós vamos ver aqui a respeito de dever, ou seja, dever acaba se tornando uma obrigação de algo. E a Bíblia está dizendo aqui que Jesus traz ali aquele povo com aquela parábola, instruindo aquele povo que o povo tinha o dever de orar sem cessar. Ou seja, eu e você que aceitamos a Jesus Cristo, temos a convicção da nossa salvação, temos a certeza que a vinda de Cristo está próxima, temos a obrigação de ter vida de oração com Deus. Aleluia. A oração, aleluia, é uma ferramenta do cristão que vai totalmente nos afastar do pecado. Sabe por quê? Porque sabe aquele dia que você jejuou, assim como o pastor disse hoje, você acorda de manhã, você leva a Deus a sua oração: Senhor, eu vou te entregar este dia num jejum, numa oração. E aí às vezes parece que quando você sai no portão, você tropeça na guia, mas vem na sua mente: eu não vou falar nada, eu não vou murmurar, porque hoje estou consagrando o meu dia ao Senhor. Aí eu chego no meu trabalho, vou bater o primeiro prego, acerto o dedão. E aí eu vou lembrar: não, hoje o meu dia é do Senhor. Então eu aprendo que quando eu estou tendo uma vida de oração com Deus, eu me afasto cada vez mais de mim e me aproximo mais de Deus. E quando eu me aproximo mais de Deus, eu automaticamente me afasto do pecado. Louvado seja Deus. Então tenha no seu coração nessa noite que você que tem a certeza, aleluia, que você tem um chamado de Deus sobre a tua vida, que você clama pelo nome de Cristo, que você é um cristão, aleluia, verdadeiro diante de Deus. Nós temos que ter uma vida de obrigação de orar. É o que diz a palavra. Aleluia.
Não é orar talvez só quando der tempo, não é orar talvez quando vier aquele ventinho, talvez, nossa, eu não orei essa semana, não é somente orar quando o pastor citar, não é somente ter a vida de oração quando se faz uma campanha, mas é ter a obrigação de todos os dias ter uma vida devota de oração a Deus, porque a oração gera milagres, a oração nos afasta do pecado, a oração nos aproxima de Deus, a oração nos torna mais perto de Deus. E quando estamos perto de Deus, nos afastamos do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E ele vai dizer aqui, orar sempre. Orar sempre. A nossa irmã Ângela ontem teve uma situação com o seu neto que ela estava totalmente preocupada. Uma situação que fugiu da mão dela. Ela colocou pedindo oração ao grupo da igreja. Tenho certeza que ela também invocou o Senhor em oração. E nós louvamos a Deus, porque hoje através da oração nós já temos uma boa notícia. Eles se encontram na UTI. Nós vamos continuar orando e crendo que amanhã a notícia será melhor ainda, que ele terá alta dessa UTI e sem sequela, porque a oração, ela entra quando a minha mão não pode fazer, quando a minha condição não pode fazer nada. Eu entro com oração e o Senhor move céus e terra para a glória do nome dEle. Aleluia. Se existe alguma situação que você percebeu que está fugindo da sua mão, olha ao Senhor, tenha uma vida de oração, tenha uma vida de busca, tenha uma vida de clamor a Deus, porque a oração de um justo ainda pode muito em seus efeitos. Louvado seja Deus. E outra coisa que ele alerta aqui: orar sem cessar, o dever de orar sem cessar e sem desistir. Aleluia. Louvado seja Deus. O dever de orar sem cessar e sem desistir. Aleluia. Talvez no caminho, na caminhada, nós até nos cansamos. Aleluia. Talvez vai até haver momentos, aleluia, que nós vamos pensar sim em parar, mas a Bíblia nos diz aqui nessa noite, o Senhor fala ao teu coração: permaneça firme em oração sem cessar e sem desistir, porque aquele que bate, a porta se abre, aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra. Louvado seja Deus. Qual a situação que talvez tenha fugido do seu controle? Ou talvez você diga ao teu coração: olha, eu queria tanto ser moldado, mudar determinadas coisas na minha vida. Tem coisas na nossa vida que serão transformadas quando nós tivermos uma vida de aproximação a Deus. E nós nos aproximamos de Deus quando entramos pelo caminho da oração. Louvado seja Deus. Então tem algo no teu coração nessa noite. Vamos tentar colocar isso em prática. Orar sem cessar e sem desistir. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí a Bíblia continua aqui o capítulo dizendo: olha, havia um juiz em determinada cidade que não se importava com Deus nem com as pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Havia um determinado homem numa determinada cidade. A Bíblia não cita a cidade, mas ela cita esse determinado juiz. Louvado seja Deus. E ela traz um ênfase aqui para um juiz iníquo que não servia a Deus e nem respeitava os homens. Louvado seja Deus. E nessa mesma cidade também existia uma viúva. Louvado seja o nome do Senhor. Viúva essa que estava necessitada de algo pela sua vida. Ela estava necessitada de um socorro. E a Bíblia vai dizer aqui que o que acontece? Ela vai bater direto na porta do juiz. Ela precisava que uma situação na vida dela, aleluia, que fosse feita justiça diante da vida dela. Ela precisava que uma situação fosse feita justiça para que ela pudesse, aleluia, não perder algo, ou talvez que fosse feita uma justiça em relação a algo que ela estava vivenciando. A Bíblia não cita o que era, mas ela precisava que fosse feita justiça numa situação que ela estava vivendo. E a Bíblia vai dizer que todos os dias ela ia e batia na porta daquele homem.
Louvado seja Deus. E outra coisa que eu aprendo com essa parábola, aleluia, que nos dias de hoje, eu e você, aleluia, nós não temos acesso direto com o juiz. Aleluia. Hoje, se você vai entrar com alguma ação, você procura um advogado, esse advogado vai levar a papelada e vai rolar toda uma burocracia para quando esse seu advogado intermediar por você, levar ali a sua petição até o juiz, para então assim você ter algum acesso, mas então a conversa é com o seu advogado e ali você vai estar ciente de tudo o que está se passando, porque talvez ali na conversa entre eles, na conversa da lei, você não vai entender nada. Louvado seja Deus. Você vai ficar ali olhando um para a cara do outro e não vai compreender nada, porque ali talvez seja uma conversa técnica. Mas eu aprendo, aleluia, que eu e você, aleluia, quando entramos no caminho da oração, nós já temos essa ligação direto com o juiz, que é Jesus Cristo, aleluia, com o juiz fiel, nós já temos, aleluia, ligação direta com Ele, aleluia. Então eu quero te convidar a continuar batendo na porta, mas eu te digo nessa noite, não de um juiz iníquo, que não teme homem nem a Deus, mas de um juiz, aleluia, que é fiel, poderoso, para ouvir a tua oração, para ouvir o teu clamor, para trazer resposta ao teu coração, para trazer conforto à tua alma cansada, mas para isso precisa bater na porta. Aleluia, louvado seja Deus. Nós vemos antes aqui que não podemos desistir. Louvado seja Deus. Há quanto tempo você está orando, ou talvez deixou de orar? Talvez por algum momento você deixou de bater na porta. Louvado seja Deus. Talvez em algum momento, aleluia, você se deixou, aleluia, você parou de bater na porta, você parou de buscar a Deus, você deixou de clamar a Ele. Talvez você não ora mais como antes, você não busca mais como antes, você não entra mais na presença de Deus como antes. Louvado seja Deus. Mas o Senhor nessa noite nos convida, aleluia, a entrar no caminho da oração. Porque para ter resposta de oração, precisa orar. Louvado seja Deus. Nós sabemos que o Senhor responde oração do justo. Se você já foi justificado pela palavra, aleluia, a sua oração é poderosa, mas ela tem que chegar a Deus. A porta, aleluia, você precisa incomodar na porta, bata na porta, clame, continue clamando, buscando. Louvado seja Deus, aleluia. E aquela mulher continua todos os dias pedindo justiça àquele homem. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Sabe o que me alegra? Aqui a Bíblia é bem clara em dizer que aquela mulher, quando vai até aquele juiz, ela vai até ele para pedir justiça. Ou seja, ela foi até o lugar certo, a um juiz que poderia então, aleluia, ouvir aquela mulher e dar uma sentença positiva para ela. Se ela fosse pedir vingança, talvez ela iria atrás de um justiceiro, de um matador. Louvado seja Deus. Aleluia. E sabe o que eu aprendi com isso? Com a situação, com a atitude dessa mulher. Ela vai até o lugar certo. Louvado seja Deus. Ela vai até aquele que pode entrar com uma solução para a vida dela. Em quantas portas talvez você bateu e não deu nada certo? O Senhor te convida e traz ao teu coração nessa noite, para que você entre no caminho da oração e deposite essa situação nas mãos do Senhor, crendo que Ele é poderoso para ouvir a tua oração e entrar com uma providência na tua vida, no teu lar, na tua família, aleluia, com salvação, com libertação, com cura, porque Ele ainda ouve a oração do justo. O que interpreta que a oração era aquela mulher batendo na porta daquele juiz. E isso é o que acontece quando nós dobramos os nossos joelhos e buscamos a presença do Senhor. A cada dia nós estamos ali, Senhor, eu estou aqui. Senhor, entra com providência. Senhor, transforma a minha vida. Senhor, alcança o Daniel. Senhor, visita a igreja. Senhor, visita, Senhor, a Pagiel. Senhor, visita esse ministério. Senhor, abre a porta. É isso que o Senhor quer, ouvir você batendo na porta. Aleluia.
Louvado seja Deus. É o dever de orar sem cessar e sem desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Uma hora a porta vai abrir. Muitas das vezes é que nós cristãos, nós nunca queremos as coisas fáceis, né? Nós vamos ver Davi. Aleluia. Davi vai buscar um determinado local para erguer a cidade de Jerusalém. Aleluia. E ele está procurando um lugar e ele olha nas planícies e vê as terras dos jebuseus. Aleluia. E o coração de Davi se alegra com aquele lugar. E ele põe no seu coração, é ali que Jerusalém será levantada, será erguida. E a notícia chega até o coração do rei. Então, quando ele ouve a notícia, o rei dos jebuseus, ele manda uma notícia até Davi. Davi, olha, aqui você não vai entrar, até os costos daqui da cidade não vão permitir que você adentre aos muros da nossa cidade. Aleluia. E Davi começa a olhar aquela cidade. Aleluia. Pelo ar, não tinha tecnologia suficiente para ultrapassar aqueles muros. Os muros eram muito altos, era uma cidade murada. Ele não tinha exército suficiente para invadir aquela cidade, guerreando com mãos, lutando contra aquele exército. Por ser um exército numeroso. Aleluia. Mas Davi então percebe que naquela cidade tinha um aqueduto que saía do centro da cidade até por fora da cidade, aleluia, onde a água entrava e mantinha, aleluia, circulação de água dentro daquela cidade. Então ele tem uma ideia que quando ele pode ali então adentrar pela cidade, rastejando por aquele aqueduto. Louvado seja Deus. Aleluia. E ele então entra por debaixo daquele aqueduto, aleluia, conquistam a cidade. Aleluia, eu aprendo que para você entrar por debaixo da cidade, é preciso estar agachado, é preciso estar de joelhos. Tem conquistas na minha vida e na sua vida, aleluia, que serão conquistados através do joelho no chão. Tem conquista na minha vida e para a sua vida, que só vão ser conquistados através da minha, aleluia, louvado seja Deus, da minha determinação em oração, em estar em jejum, em estar buscando a Deus em oração, sem desistir e sem vacilar. Deus dá, aleluia, o Senhor então permite que Davi conquiste aquela cidade. E o nome do Senhor é glorificado. E lá, aleluia, é erguido Jerusalém. Talvez uma cidade, aleluia, que talvez naquela época é intransponível. Mas, aleluia, o Senhor dá uma estratégia, aleluia, a Davi. O Senhor vai colocar uma estratégia na tua vida em nome do Senhor Jesus. Aleluia, continue em oração. Entre no caminho da oração. O Senhor vai te dar estratégias. E você vai conquistar aquilo que o Senhor te prometeu em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. E aí eu vejo aquela viúva. Naquela época, o próprio nome aqui vai dizer, pelo fato dela ser viúva, ela não tinha marido, as mulheres não trabalhavam. E talvez o único sustento que ela tinha, talvez a única renda que ela pudesse ter, fosse pelo fato daquele juiz intervir na causa dela e talvez dar para ela uma causa ganha. Ela estava desamparada. Louvado seja Deus. E a diferença entre uma viúva, talvez sem estudo, sem nada, uma mulher desamparada, sem condições alguma, louvado seja Deus, vai direto a um juiz, a um magistrado, a um homem estudado, conhecedor da lei. Louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Quando eu entro pelo caminho da oração, a viúva se torna do mesmo tamanho de um juiz. Aleluia, louvado seja Deus. A oração tem o poder de igualar, aleluia, deixar-nos todos do mesmo nível. Aleluia, igreja, aleluia, louvado seja Deus. Eu louvo a Deus por igreja, porque aqui tem marceneiro, aqui tem, aleluia, louvado seja Deus, tem várias pessoas em várias áreas, mas aqui dentro somos todos do mesmo tamanho, somos todos, aleluia, diante de Deus a mesma coisa.
coisa, mas eu quero trazer ao teu coração que quando eu entro num caminho de oração, num caminho de clamor a Deus, aleluia, o Senhor me coloca em lugares altos, o Senhor me coloca em lugares de destaque. Entra pelo caminho da oração. O Senhor quer trazer, aleluia, um destaque na tua vida, no teu trabalho, aleluia, na tua casa. Ele quer trazer um destaque para você, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. A mulher queria justiça e vai até um juiz. Aleluia. E eu pergunto a você nessa noite: louvado seja Deus. Aleluia. Com quem você tem estado, ou com quem você tem vivido, ou com quem você tem passado, quais as pessoas que têm estado contigo combinam com aquilo que você está almejando? Louvado seja Deus. O que é que você tem almejado da parte de Deus? Será que aquilo que você tem buscado em Deus, aleluia, as pessoas que estão convivendo com você, aleluia, combinam com aquilo que você deseja viver da parte de Deus? Aleluia, louvado seja Deus. Mas eu quero profetizar sobre a tua vida nessa noite, que através da oração, o Senhor vai criar situações, pessoas, aleluia, que vão, aleluia, louvado seja Deus, combinar com aquilo que Deus traçou para a tua vida, com aquilo que Deus planejou para a tua vida, aleluia. Através da oração, o Senhor cria situações favoráveis. Através da oração, o Senhor cria situações, abre portas aonde não há porta. Através da oração, aleluia, os céus se abrem, o inferno cai por terra, e o nome do Senhor é glorificado na vida da igreja do Senhor. A igreja cristã Pagiel fez 5 anos no final de semana. Ninguém chega com 5 anos, aleluia, sem oração. A Rebeca fez 4. Se a gente não tivesse dado leite, dado comida, cuidado direitinho, o Lucas também um pouquinho mais velho, se o Márcio ali não tivesse o zelo de fazer a mamadeira a cada 3 horas, amamentar direitinho, dar a alimentação correta, levar no médico, não teria chegado na idade. Você que talvez está com 35, com 40, chegou até aqui porque foi nutrido. Aleluia. O que te mantém de pé até aqui nessa noite, até o presente data de hoje, aleluia, é a oração de alguém. Aleluia. O que mantém, aleluia, eu, você, de pé, aleluia, é a minha oração. E pode ter certeza que sempre terá alguém orando pela sua vida. Sempre terá alguém orando por você. Se essa igreja chegou até aqui, é porque teve horas de oração, é porque teve horas de joelhos dobrados. E eu tenho a convicção, aleluia, que nós cumpriremos e faremos muito mais anos, porque esta igreja há de entrar pelo caminho da oração. E eu creio que essas portas se estenderão, aleluia, pessoas chegarão neste lugar, aleluia, o nome do Senhor será glorificado. Eu tenho a certeza de que Deus tem grandes coisas para essa igreja, mas para que essas promessas se cumpram, a nossa igreja tem que ser uma igreja que ora, tem que ser uma igreja que clama, que busca a presença de Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aí nós vamos para o texto. A Bíblia vai dizer assim que a viúva batia lá na porta todo o tempo. Aleluia. Aí a Bíblia vai dizer assim, que ele nunca dava atenção para aquela mulher. Mas como ela não desistia, ele disse a si mesmo: não me importo com Deus, e menos ainda com as pessoas. Mas essa viúva não vai me dar sossego. Melhor eu tomar providências para que ela receba justiça. Do contrário, vou acabar maluco com essa insistência. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que de tanto ela insistir,
A minha Bíblia tem a tradução mais atualizada. Ele diz aqui que eu vou acabar ficando maluco de tanto essa mulher ficar batendo na minha porta. Um determinado dia ele sai para fora, ouve as queixas daquela mulher e ajuda ela. Mas aqui nós estamos falando de um homem que não tinha temor a Deus e de um homem que não estava nem aí para os homens. De uma determinada cidade que tinha um determinado juiz que não temia a Deus e não temia nem os homens, mas que nessa cidade também existia uma viúva. Aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. O que o Senhor quer ensinar aqui para nós nesta noite é que mesmo aquele homem sendo mau, não dando atenção para pessoas, não temendo a Deus, ele um dia se cansou, abriu a porta, ouviu aquela mulher e fez justiça em favor da causa dela. Ele faz um comparativo aqui com um homem que era mau, como a Bíblia mesmo diz. Mas ele fez justiça por ela. E aí o Senhor vem, no final, o Senhor Jesus vem e diz assim: então o Senhor disse: vocês ouviram o que disse aquele juiz? Apesar de ser tão mau, por que pensar, então, que Deus não fará justiça ao seu povo escolhido? Aleluia, louvado seja Deus. Se aquele homem tão mau ouviu aquela mulher, aleluia, se você adentrar pelo caminho da oração, a Bíblia vai dizer aqui que se o Senhor não fará também pelo seu povo escolhido, aleluia, nós somos escolhidos por Deus, nós somos escolhidos, e o amor do Pai pelas nossas vidas é tremendo, aleluia, mas como eu já disse nessa noite, para que a oração do justo seja ouvida, primeiro ela precisa chegar até o coração de Deus, ela precisa chegar a Deus. Continue batendo, porque você é escolhido e o Senhor tem resposta. Ele ainda responde a oração do justo, Ele ainda responde a oração do seu povo escolhido. Louvado seja Deus. O povo escolhido, vírgula, que sempre clama por ajuda. Louvado seja Deus. Aleluia. Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro, diria o salmista Davi. O meu socorro vem do Senhor. Ele está dizendo que a minha ajuda vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia. Eleva nessa noite os seus olhos para os montes. É de lá que virá o seu socorro. Aleluia. É de lá que virá o teu socorro, o Senhor que fez os céus e a terra, que fez todas as coisas. Aleluia, louvado seja Deus. Acham que eles não vão ajudá-los? Garanto a vocês que vai, e sem demora. Louvado seja Deus. Segundo a palavra do Senhor, o Senhor tem uma resposta para a tua oração. O Senhor tem resposta para você nessa noite, e é sem demora. É sem demora. É sem demora. Ele já está ouvindo você batendo na porta. Ele já está ouvindo você batendo na porta e vai te atender sem demora. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Mas a pergunta é: quanto desta fé persistente o Filho do Homem vai encontrar na terra quando voltar? Aleluia. Dessa fé persistente, de que ainda que ela bateu por 3 meses, 5 meses, ela continuou batendo. Como o próprio texto vai dizer, ela foi persistente. E quando o Filho do Homem voltar, quanto dessa fé persistente ele vai encontrar? A Bíblia vai dizer que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. O amor, a fé, e nós vemos pessoas afastadas, longe da presença do Senhor. E na maioria das vezes, a primeira coisa que afasta as pessoas de Deus é deixar de orar. Porque quanto mais eu oro, mais próximo de Deus eu quero estar. Quanto mais eu tenho uma vida de oração, mais eu me pareço com Deus e menos eu quero sair de perto dele. Louvado seja Deus. Aleluia. Talvez o cansaço pode até ter batido, mas não desista.
Tenha uma fé persistente em oração. Busque a Deus, clame a Deus, se aproxime dEle. Louvado seja Deus, porque eu tenho certeza que o que bate, se abre. O que pede, recebe. E o que busca, encontra. Louvado seja Deus. Entre por esse caminho da oração. O pastor tem trazido a igreja para este propósito. Aleluia. Eu já disse aqui nessa noite, tem situações que só são vencidas com jejum, com oração, com joelho no chão. Uma igreja forte é uma igreja que ora. Aleluia. Uma igreja que tem os dons espirituais é uma igreja que busca, é uma igreja que ora. O desejo do Senhor é que essa igreja tenha todos os dons. Dom da palavra, dom da cura, dom da interpretação de línguas. Que todos os dons sejam dispensados sobre a igreja. Mas precisamos buscar a Ele, para que, aleluia, essa igreja seja uma igreja poderosa, abençoada, aleluia, que saqueie o inferno, que ganhe vidas para o reino de Cristo. Aleluia. Saia daqui nessa noite como aquela viúva persistente. Persista, não desista. E eu quero trazer ao seu coração nessa noite: a oração para o cristão é um dever, e dever nada mais é que obrigação. Talvez seja uma palavra pesada, mas é a Bíblia que diz: oração para o cristão é um dever, é uma obrigação. Ore a Deus, clame a Deus, busque a Deus, porque na oração nós nos enchemos dEle e ficamos mais perto dEle. Amém? Que o Senhor abençoe a tua vida, que essa palavra fique no seu coração e que o Senhor te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus. Amém?